Se na sua construtora cada departamento trabalha com um número diferente do orçamento, você não tem um problema de esforço, você tem um problema de integração. Quando engenharia, planejamento, financeiro não olha para a mesma informação, o orçamento deixa de ser um guia estratégico e vira só um arquivo aí na sua empresa ou na sua obra. Quem nunca viu aquela cena de chegar na obra e tá ali o cronograma ou o orçamento engavetado sem ninguém utilizar. Seja bem-vindo, então, mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Martins, diretor executivo de custos, e esse é o terceiro vídeo, o terceiro episódio da nossa trilha Orçamento Inteligente Integrado. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre a origem do problema, né? A gente viu muito como a dependência de planilhas, né, e como os processos manuais, de fato, acabam sobrecarregando não só o orçamentista, mas também atrapalha aí várias outras áreas, né? Hoje a conversa a gente vai para um outro patamar. A gente agora vai entrar mais nessa parte, né, colocar ali uma lente mesmo do líder, né, colocando essa parte do líder estratégico, os coordenadores, os gerentes e também toda a diretoria, né, como que eles podem ter mais previsibilidade, como eles podem ter mais fluidez entre as áreas e uma visão confiável dos custos e também toda uma questão da pré-obra até o canteiro. Vou compartilhar aqui o nosso fluxo que vocês tanto gostaram aí no primeiro vídeo. Eu dividi esse tema em duas partes, então nessa primeira etapa a gente vai te mostrar o cenário ideal, como que funciona um fluxo de orçamento, né, como que a gente, de fato, consegue fazer tanto no e-custos como mandar lá para o Cienge. Tudo isso conectado nativamente com a nossa integração, ela é nativa, né? E também a ideia aqui não é só falar de conceito, eu vou trazer aqui, então, fazer todos esses fluxos, todas essas etapas que eu comentei, como te explicar fase a fase, né? Tanto no e-custos, mandando lá para o Cienge, a gente olhando os relatórios. Então isso vai ficar bem legal aí para você entender desde o orçamento paramétrico com IA até mesmo as outras etapas. E antes de começar, já deixa o like no vídeo aqui, comece a seguir aqui a parte do YouTube do Cienge, nosso ecossistema Cienge. Se você ainda não segue, se você não curtiu esse vídeo, então já dá o like aí e continua vendo nossa série aqui para você, de fato, começar a entender mais essa batalha, né? Como a gente consegue ser mais previsível, como a gente consegue orçar melhor, como a gente consegue planejar melhor. Então tem muito conteúdo aqui no YouTube do Cienge. Então vamos lá, vamos começar aqui a entender, vou compartilhar a tela, né? Então a gente vai mostrar ali toda a parte do fluxo. Esse é um fluxo que eu mostrei lá no início, né? Nos primeiros vídeos nossos aqui, da nossa série, de como a gente conseguia levar tanto a parte da pré-obra, né, o ciclo da construção inteira entre pré-obra, obra e pós-obra, né, lembrando aqui, eu dei um zoom aqui para facilitar, né, mas você pega aqui, você tem todo o ciclo, e a gente consegue pegar aqui, entrar na área de custos, né, a gente vai ter aqui desde a elaboração do orçamento paramétrico, elaborar o orçamento preliminar e fazer a elaboração do orçamento executivo, né, o orçamento executivo ele vem daqui de um fluxo de trabalho já de um levantamento quantitativo, apesar da gente ter novidades sobre isso, muito em breve, tá? A definição dos escopos, desde a concepção dos projetos, ou 2D ou 3D, então a gente consegue trazer daqui dos levantamentos quantitativos, a gente passa então a ter um orçamento mais definido no executivo e leva isso para uma visão financeira dentro do Cienge. Vou mostrar isso na prática, como a gente consegue mandar isso aqui para o Cienge. Então vamos lá começar toda a parte do nosso desenvolvimento, né? A gente consegue entender que o orçamento aqui ele não é mais um arquivo só, né? Ele consegue ser um sistema vivo, né? Aqui na tela a gente já vai ver o fluxo completo. Então, para entender como que a gente faz o modelo tradicional também, que vimos nos episódios anteriores, né? Como que a gente faz para passar outros ajustes aí para engenharia, compras, né? Aqui no caso, ó, você já entra aqui no fluxo, se a gente der uma olhada aqui, ó. A gente já entra no análise de valor agregado, que é a parte de planejamento. A gente já entra aqui numa etapa de compras, né? A hora que a gente faz aqui toda a parte de gestão, ó, a gente entra aqui toda essa parte de contratos de empreiteiros, compras de materiais, está aqui ó, no fluxo na obra. Então tudo isso a gente consegue pegar as informações e nasce aqui de fato na parte de custos, né? Tudo nasce aqui nessa etapa que a gente está desenvolvendo aqui da obra, tá? Depois a gente vai ter como que nasce um orçamento, né? Então vamos entender aqui, compartilhar aqui os Cienge custos, né? Para a gente começar a entender que o orçamento não é uma planilha solta, de fato, ele tem toda uma estrutura. Então compartilhando aqui um pouco mais sobre os Cienge custos, ó, você vai ter toda a parte de orçamento, gerenciar clientes e por aí vai. É importante ver aqui que o orçamento ele é construído a partir de uma base de composições, né? Então existe alguns critérios aí para a gente ter bem definida essa parte, né? Então eu consigo ver aqui na parte de composições quais que a gente consegue utilizar. Então a gente consegue utilizar aqui desde a configurações, na hora que você entra aqui no orçamento, você consegue configurar várias. Você pode usar aqui bases de dados suas, né, para adicionar, você pode utilizar
Sinap, Eng Custos, CInfra, CDHU que está aqui, então várias que você consegue adicionar. Não só isso, também você consegue adicionar por aqui composições e subir a sua própria base. Eu tenho minha base já estruturada, eu quero trazer aqui para o Cienge de Custos. Eu já tenho no Cienge, você não precisa se preocupar com esse trabalho, que a gente traz isso e você começa a utilizar aqui no orçamento a sua base, tá? Outra maneira de você desenvolver com orçamento é você, de fato, começar já com templates, né? Você pode vir aqui em templates e usar os nossos templates para não começar do zero, né? Você faz o download aqui dessa lateral aqui e você já nasce com um orçamento com template, né? Esse próprio orçamento aqui que a gente vai ver de que está aqui, ó, é de um orçamento que eu acabei de fazer cópia. Então ele de fato nasceu aqui nesse template. Depois eu simplesmente venho aqui na unidade construtiva, amarro ele aqui no bloco 1, que ele busca, né? A hora que eu mudo a configuração aqui, ó, nessa identificação eu busquei a obra 741 do Cienge e ele já faz isso automaticamente, o que é muito bacana a gente conseguir trazer esses orçamentos para cá, né? Depois, ó, feito isso, escolhi as composições, né? Como que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar, ele já tá aqui no bloco 1, então eu consigo expandir tudo aqui as minhas informações e aí, de fato, aqui eu desenvolvo o orçamento ou nascer aqui com template ou simplesmente eu vou adicionar aqui nas composições, no caso que eu configurei nessa etapa Sinap, eu consigo então vir aqui no meu orçamento e buscar aqui em serviços preliminares, adicionar qualquer tipo de composição. Já vai buscar Sinap, procura aqui para mim a referência, no caso eu coloquei setembro, né? Aqui está um pouco antigo, o template puxou aqui, mas eu consigo atualizar isso facilmente. Depois eu vou buscar aqui todo e qualquer tipo de etapa, em canteiros, e aí eu consigo filtrar aqui que eu tenho na composição da Sinap de canteiros, ele já vai me dar aqui uma lista de vários itens. Eu quero buscar aqui só tapume, né? Então você consegue digitar aqui e buscar tapume. Isso facilita muito, né? Acaba ajudando bastante no desenvolvimento do orçamento. Você vem aqui, seleciona o que você quer, posso selecionar aqui todas, já vem aqui nas selecionadas, ou adiciona aqui uma quantidade, ou altero aqui a quantidade que você está precisando. Por isso que essa parte aqui do quantitativo, que é lá da definição de escopo, né? Salvei aqui, ele já vai salvar lá dentro, e aí eu vou enviar para o Cienge, né? Já terminei meu orçamento aqui, deu um valor total com o BDI, o valor total da despesa. Se quiser, tem detalhes aqui de mão de obra, tem aqui um gráficozinho também. Você consegue enviar para o Cienge aqui, né? Então aqui eu vou clicar em enviar, ele já vai começar a comunicação aqui, compartilhando então essa parte do Cienge Custos, né? Depois que a gente faz esse passo, a gente entra então no próximo fluxo lá, que é o quê? Eu consegui então fazer aqui um orçamento executivo. Não mostrei o preliminar, mas posso mostrar aqui como que a gente faz o paramétrico, né? Que também dá para mandar e vincular tudo que eu fiz aqui. Eu consigo vincular também no orçamento paramétrico aqui, ó, deu certo, já enviou enquanto a gente estava aqui desenvolvendo a conversa, ele já mandou lá com a integração nativa para o Cienge. Então, se eu buscar aqui agora no Cienge e abrir a parte de orçamentos aqui, né, eu vou ter aqui a parte de engenharia, de relatórios aqui eu consigo puxar então a emissão de orçamento, a obra lá é a obra 741, acabei de fazer essa obra, já consigo visualizar aqui o orçamento já gerado, né, então tudo isso automaticamente sem perder nenhuma informação. Quero fazer um comparativo, né, eu acabei de fazer isso aqui exatamente 17 e 21, né, acabei de fazer esse orçamento, eu quero fazer um comparativo, Gustavo, do que eu tinha anteriormente. Você pode vir aqui em emissão de orçamentos, o novo, e aqui ele já vai me buscar, para mim de fato consultar esse orçamento e fazer um comparativo com IA. Então essa é uma nova funcionalidade, a hora que você clicar aqui, ele vai começar a rodar e comparar as duas versões, então você consegue entender o que mudou de uma para outra, você não precisa ficar olhando aqui. Isso é uma atualização do Cienge que ficou bem legal, recomendo bastante aí vocês utilizarem, né? Então esse é o momento que a gente explica, né? Continua vendo aí que o orçamentista ele não é só técnico, né? Ele precisa dessas composições, precisa entender das quantidades, o planejamento passa a enxergar de fato esse orçamento como base para o cronograma de serviço financeiro. Então tudo que a gente está fazendo aqui vai servir de base aqui para o cronograma de serviço financeiro, né? Que vai passar aqui, ó, visão financeira, análise de valor agregado, e aqui já começa a entrar na parte de planejamento de obras, né? Então tudo isso é uma sequência de fato. O que eu não mostrei ainda é essa parte do orçamento paramétrico, mas você consegue nascer aqui, ó, consegue fazer em minutos essa questão do orçamento paramétrico. Você entra aqui no orçamento paramétrico, define algumas informações, tipo de obra, o padrão, o estado, a área, e aí ele já vai me gerar aqui através de IA, ó, toda essa parte de etapas com inteligência artificial. Isso aqui em 2 minutos você consegue fazer. Pela região ela tem algumas tipologias, né? Se você entrar aqui no paramétrico e criar um novo orçamento paramétrico, ele vai te perguntar, ó, qual que é o tipo do padrão lá do CUB, né?
prédios de 4 andares, de 8, 16 andares. Então, isso aqui é bom para fazer comparação de estudo de viabilidade, é bom para conferir seus orçamentos, tudo isso ajuda bastante. E aí você consegue aproveitar, né? Você consegue mandar esse orçamento paramétrico lá para a parte do orçamento. Então, na hora que você estiver nascendo lá, você consegue vir aqui no seu orçamento e buscar, né? Ó, tá aqui já na unidade construtiva. Lembrando que ele puxou automaticamente, para quem já usa o Cienge, vai entender bem que eu estou falando essa parte de unidade construtiva. Mas você consegue escolher aqui, ó, um estudo de viabilidade que você fez. Ó. Então eu tenho vários aqui, eu consigo selecionar e já nascer as etapas de lá. Então, além de carregar todo esse fluxo, né, a gente consegue de fato acompanhar isso aqui. Você consegue de fato fazer um paramétrico, evoluir para um preliminar, depois do preliminar você evolui para o orçamento executivo, né, e acaba facilitando muito essa etapa aqui de como a gente envia as informações, né? O impacto, né, gente? Falando um pouco do impacto, então, dessa parte do planejamento, agora olhando para o fluxo, né, do Cienge ali, dessa parte de planejamento de obras, né, olhando aqui para todo o fluxo, a gente consegue entender que chega já integrado, o planejamento não precisa ficar reconstruindo a obra em outra ferramenta, né? Se já está tudo ali em informação. Lembrando que eu falava bastante, né, que o orçamento de fato ele é o idioma, então ele vai demandar aqui, né? Então, de fato, a hora que você olha aqui, até versões de orçamento, tudo isso vai ser usado no planejamento. Por quê? Todos esses valores aqui, né? Ó, eu passei um pouco rápido, mas se a gente entrar no orçamento que eu usei aqui como exemplo, né? Não no paramétrico, mas no executivo, deixa eu pegar aqui. Esse que eu acabei de enviar, né? De 100 e poucos mil aqui. Essas informações aqui dos dados, não, você pega aqui, vamos pegar de baldrame aqui, ó, você pega aqui a parte de armação, você entra aqui, ó, a hora que a gente faz aqui a parte de editar composições ou olhar as composições. Então esse coeficiente aqui de 0,48 horas do espaçador, mas vamos pegar um que é mais relevante, né? Vamos pegar um aqui que seria do impacto aqui, corte e dobra, ele vai abrir mais um aqui, né, corte e dobra. Mas se você pegar aqui a parte do aço, né, que é relevante, né, 762, praticamente quase o valor da composição, né. Então, esse coeficiente de produtividade que ele demora 1,11 para fazer 1 quilo, né, para ele fazer corte e dobra de 10 milímetros, ele demora 1,1, ele faz 11 quilos para uma unidade, né, desse corte e dobra, para 1 quilo. Então, o que acontece? Essa produtividade, esse tempo que ele está levando, né, seja aqui do ajudante também, ó, que vai demorar 0,0014 horas para fazer de fato essa corte e dobra, você vai usar na duração das atividades do planejamento. Então parece algo que está desconectado, mas na verdade está muito amarrado entre planejamento e orçamento, porque aqui você não precisa buscar mais, você já consegue puxar lá no Cienge e avançar com essa informação. Então aqui está no seu orçamento, a hora que você vai buscar aqui fazer o planejamento da sua obra, né? Você vai entrar aqui no planejamento, ele já buscou essa informação, então ajuda muito, mostrando na prática aqui como que a gente passa a trabalhar na mesma estrutura aprovada no Cienge Custo, conectando os itens do orçamento às atividades do cronograma, né? A gente define ritmo, a gente define execução, né? O cronograma financeiro de fato fica dentro da realidade por causa disso, que eu já tenho aqui toda a parte da composição, né? Isso usei aqui para armação, mas se eu pego um item mais relevante até aqui, né? Se eu pegar aqui é infra, não vai ter itens tão relevantes, mas se eu pegar em superestrutura, né, que vai ter um pouquinho melhor, você consegue aqui, ó, 943 mil de concretagem, ó, preciso ver o que esse 943 mil. Então eu entro aqui e olho os itens mais relevantes e vou fazer o mesmo exercício, né? Vou entender o que está acontecendo aqui no meu orçamento, né? O ganho para o líder estratégico direto, né? Quando você olha o avanço físico da obra, a curva de investimento, consumo, né, os coeficientes de produtividade, as referências, isso tudo aumenta a gente ter previsibilidade, porque reduz custos, reduz, né, você agir tarde demais, o custo real se distanciou do início, né, então você consegue ir comparando as versões para ver se lá no meu estudo paramétrico distanciou muito no executivo. Em vez de relatórios, então, conflitantes aí de cada área, você passa a ter um alinhamento bem natural mesmo, um fluxo bem mais rápido e bem mais realista, né, com o orçamento. O impacto em compras, qual que é o impacto então, né? Se a gente mostrar lá o fluxo novamente, né, você vai ver que tem tudo aqui, é um organismo vivo, né? Então, você consegue ver aqui em compras que você vai ter que ter, né, toda a parte de execução de gestão de pagamentos, o controle de estoque, né, a parte de definições de premissas, cadastro de ficha de verificação de serviço, né, cadastro de ficha de verificação de recebimento de materiais. Então, tudo isso aqui também envolve
a parte de suprimentos, né? Então tá aqui, ó, suprimentos e mão de obra, a gente consegue trabalhar nisso aqui. Aqui embaixo a gente já tem a parte da qualidade também amarrada, né? Então você consegue fazer essa aferição da qualidade, né? As fichas de verificações, auditorias externas, tudo isso passa aqui no fluxo, né? A gestão de pagamentos, que vai alimentar também a análise de fluxo de caixa da sua empresa, né? Quando o orçamento chega integrado, então cada grupo de custos, né? Cada item já vem estruturado, a gente consegue facilitar a vida do time de suprimentos, né? Isso ajuda muito a reduzir aquele descompasso entre o que foi orçado e a contratação de insumos. Isso também é muito importante, né? Em vez de pedido de compra baseado em planilhas, a gente agora tem de fato um pedido feito muito mais alinhado com o orçamento, né? Pedidos de compras mais aderentes, as composições orçadas, negociações com fornecedores, então a gente consegue fazer tudo isso, né? Eu mostrei ali o item mais relevante, né? Então se ele já puxar aqui na composição aquilo lá, ele vai ter que usar né, para negociar com o fornecedor, aquele item de fato vai fazer parte ali da curva dele, né? Melhor risco em contratar em cima da hora. Para o líder isso tem um efeito duplo, né? Você ganha controle sobre o quanto está sendo comprometido do orçamento a cada etapa da obra. E também, né, você tira aquela questão daquele famoso não era que estava orçado, deixa de ser rotina, né? Então, você acaba matando aí duas coisas, né? Depois aqui do nosso impacto no financeiro, né? Então, a gente consegue, de fato, né, mostrar aqui também a parte do financeiro no fluxo. Deixa eu ver aqui a parte que toda do meu financeiro. Então, fiz qualidade, eu fiz custo, prazo, análise, viabilidade aqui. Então, eu consigo mostrar agora também a parte de financeiro aqui da minha obra, né? A hora que eu consigo, eu estou falando aqui em custo, já estou fazendo essa análise, né? Então eu consigo ver toda a parte aqui dos índices, né? De custos, índices de prazo, consigo ver aqui geração de cenários, né? Consigo ver otimização de planejamento. Então tudo isso vai ajudar, né? O cronograma de médio prazo. Então tudo isso é reprogramação, replanejamento, quando orçamento, planejamento e compras estão integrados, o financeiro deixa de ser apenas um registro. Você não vai ficar só registrando ali, né? Você vai passar a ser um copiloto da operação, enxergando em tempo real o que está sendo comprometido, o que já foi realizado e o que está por vir em cada obra, né? Se a gente vê lá no Cienge, a gente vai entender como que a gente faz isso, né? Projetar o fluxo de caixa com base em dados, a gente ter mais segurança para discutir com a diretoria. Os relatórios chegam mais precisos, né? Se você conseguiu alimentar aqui antes, de fato, você vai ter lá a geração do relatório bem mais estruturado, né, com os insumos corretos, então você consegue de fato trazer ali tranquilidade para as áreas, que está todo mundo alimentando o mesmo sistema, não tem nada solto, né? O que muda na prática para o líder estratégico, então, resumindo aqui o que a gente mostrou até agora, o Cienge Custos garante que o orçamento nasça padronizado, técnico e pronto para integração, né? O Cienge Plataforma recebe o orçamento como uma base única para o planejamento, compras e financeiro. Engenharia, planejamento financeiro passam a operar com a mesma informação, sem ruídos, né? Sem divergência de versões e sem controles paralelos, né? Você não precisa ficar abrindo planilhas ali para ver se está dando certo ou não. Para você que está na liderança, isso traduz em 3 grandes pilares, né? Colaboração real entre as áreas. Então as discussões deixam de ser sobre quem está com o número certo e passa a ser mais como a gente faz para melhorar o desempenho da obra e como que a gente corrige isso a tempo, né? Previsibilidade de custos e prazos, você enxerga o efeito das decisões de compra, de mudanças de escopo e de ritmo de execução de forma integrada, então acaba, né, que tudo se conecta. A governança, né, padronização, isso aí, a consultora de fato acaba ganhando um padrão, não é a obra do engenheiro tal que vai bem, não é a obra do mestre de obra tal que vai bem, você consegue de fato ter performance em todas as obras. E esse é o cenário ideal para integração nativa entre o Cienge Custos e o Cienge Plataforma, então a gente consegue ter essa integração. Na parte 2, nós vamos ver esse conceito funciona na prática, tá? Então essa é a primeira parte ainda desse vídeo. Na parte 2 a gente vai ver como que a gente faz a inteligência técnica do Cienge Custos e a integração com o Cienge Plataforma, entregar velocidade, escala e segurança para decisões estratégicas, tanto para viabilidade como planejamento, tá? Se você aí tá curtindo, né? Se você viu o seu desafio na engenharia de trabalhar com a mesma informação, vale a pena, né, você continuar usando aqui essa parte das integrações, né? Vale a pena você ter uma integração nativa entre o Cienge Plataforma e o Cienge Custos, né? Aponta sua câmera então para o QR Code aqui desse vídeo na sua tela ou na descrição desse vídeo, peço uma demonstração para você entender como funciona isso na prática na sua empresa. Se você já é cliente Cienge Plataforma, fica muito mais fácil você entender como que você vai ver em detalhes como automatizar todo esse fluxo, como ter mais controle e eliminar de vez os ruídos entre as áreas, tá? Então, nesse episódio a gente olhou bastante para isso, bastante mesmo para a parte de orçamento integrado
como que a gente viu aqui na prática, a parte do CIEM de fluxo, né, toda a parte que envolve, e no próximo, então, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse fluxo, mostrando como reaproveitar as bases técnicas, comparar múltiplos empreendimentos e acelerar a viabilidade usando inteligência artificial, né? Mais legal ainda é dar um direcionamento, trazer clareza mesmo para onde você pode olhar com inteligência artificial sem ficar falando muito distorcido. Isso vai ajudar muito. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o orçamento, né? Clica aqui para se inscrever, curte esse vídeo e comente também. Eu quero ouvir sua opinião sobre esse tema e sobre a trilha de orçamento de obras integradas sem erros. Até o próximo episódio. Um forte abraço.